hoje nós vamos conversar com a criançada, e essa criançada bonita da catequese. Essa criançada é linda, eu gosto muito delas. Então, vamos rezar um pouquinho, pedir para que o anjo da guarda nos abençoe, que a gente comece essa catequese na unção do Espírito Santo. Vamos rezar um pouquinho? Vamos rezar. Você sabe a oração do Santo Anjo? Sei. Então vamos rezar juntos. Vamos rezar juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Ô César, eu estou morrendo de frio, você não está não? Eu estou com frio, tio Gerson. Olha que está o tempo hoje, tudo nublado, neblina, que frio gostoso, ou não? Não, eu não estou achando gostoso. Não tá? Eu estava querendo morar no deserto. Com esse no deserto? Mas o senhor está parecendo Moisés, que morou no deserto? O senhor conhece a história dele? Sim, eu me lembro da história de Moisés. E você, se lembra também? Eu me lembro, Gerson, eu me lembro. Me lembro dessa história desse grande profeta para nós, esse nosso grande amigo Moisés, ele que foi escolhido, ele que foi o eleito de Deus para tirar o povo de Israel lá do Egito, onde eles eram escravizados, e levar para a terra prometida. O senhor se lembra disso? Meu irmão, você se lembra que eles lá na terra do Egito eles eram escravos? Sim, sim, eu me lembro que eles foram escravizados no Egito. Agora, eu queria saber o seguinte, você sabe por que o povo de Israel foi escravizado lá no Egito? Ah, meu irmão, eu não sei. E você, criançada, você sabe? É mesmo, criançada, quem sabe aí levanta a mão. A verdade é o seguinte, no início não foi assim. O povo de Israel, os israelitas, eles moravam no Oriente, na região da Palestina. E daí eles foram, como passaram fome, faltou comida lá na Palestina, eles foram para o Egito em busca de comida, onde eles se encontraram com José, que foi um grande homem, um grande político, por assim dizer. E ele morava no Egito, mas ele era israelita. Por ser israelita, então ele acolheu o seu povo, acolheu seus irmãos lá no Egito. E então, o povo de Israel foi muito bem acolhido lá, você sabia, César? Nossa, meu irmão, é verdade, eles foram super bem acolhidos lá? Foram. Mas se eles foram super acolhidos lá, meu irmão, por que esse povo foi escravizado? Porque a gente nunca é tratado mal, a gente é bem recebido. É isso mesmo, criançada. O que acontece é o seguinte, o povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito. 400 anos. 400 anos. Então, quando eles chegaram lá, foram recebidos por José, que era um homem temente a Deus, que era filho de Jacó, neto de Abraão, que era uma família temente a Deus. Então, o povo sempre foi orando a Deus, foi seguindo as leis de Deus. Mas com o passar desses 400 anos, eles foram se afastando. Olha o perigo de se afastar de Deus. Certo? Nossa, não posso nem pensar. E daí, eles foram esquecendo a Deus, e foram se misturando com os egípcios e acabaram praticando a idolatria. Você sabe o que é idolatria, Sérgio? Eu sei, meu tio. O senhor contou para mim? Isso o mesmo. Senhor que me ensinou que idolatria é adorar falsos deuses. É colocar coisas, objetos, estátuas de madeira, pedra, tudo no lugar de Deus e adorar a este Deus que é errado, que esse Deus que não existe. Porque colocam-se poder nessas coisas. E a única coisa, criançada, guarde bem, que tem poder é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, correto, Gerson? Sim. O senhor me ensinou direitinho? Guardei direitinho? Parabéns! Vamos dar um parabéns para o tio César aqui, criançada. Nossa, parabéns! Ensina direitinho. Então, como eu dizia, os israelitas eles se afastaram do Deus verdadeiro. Mas eles foram crescendo bastante, Deus permitiu que eles crescessem. O que aconteceu é
que os israelitas foram ficando um povo maior do que o povo egípcio. E daí, o rei do Egito, que já não conhecia José, não se lembrava mais dessa história do Deus Todo-Poderoso, ele resolveu escravizar os israelitas, porque ele estava com medo que esse povo que cresceu tanto tomasse o poder do Egito. Daí então ele ia deixar de ser rei. Então o que ele pensou? Ele teve um plano muito ruim, viu, criançada? Ele resolveu escravizar esse povo para que eles não crescessem mais, certo? E só que mesmo assim o povo foi crescendo, até que chegou um momento em que o rei falou assim: eu vou mandar matar todas as crianças do sexo masculino que nascer. Ou seja, todos os meninos que nascessem, eles eram afogados no rio, deixando só as meninas. Você sabe por quê, tio César? Oh, meu irmão, meu tio Gerson, se eu não me engano, eu também sei disso. O senhor me falou uma vez que as meninas ficaram porque elas tinham que gerar novos filhos para formar novos escravos para o faraó. Não foi isso que aconteceu? Sim, exatamente. Foi nessa época em que nasceu Moisés. Moisés, um menino muito bonito, e a mãe dele, claro, não quis matá-lo. Então ela resolveu esconder. Mas Moisés estava crescendo muito rápido, sabe, criançada? E ele chorava alto, né? Vocês choravam alto quando eram pequenos? Então, daí ficou difícil para a mamãe escondê-lo. O que ela pensou então? Ela fez uma arca de madeira, um barquinho de madeira, e soltou no rio, onde se banhava a filha do faraó, a princesa. Daí, a princesa encontrou o cestinho, viu aquela criança bonita e resolveu ficar com a criança para ela. Você lembra dessa história, Sérgio? Eu lembro, tio Gerson. Inclusive, vamos partilhar com você um pouquinho disso em um vídeo. Você gosta de vídeo, criançada? Eu gosto. Você gosta, tio Gerson? Eu gosto. Então vamos acompanhar no vídeo, mas não perca que logo mais tem mais depois do vídeo. Isso mesmo, criançada. O povo de Israel se assentou no Egito e os descendentes de Jacó e José se multiplicaram. Por muito tempo, os egípcios foram gratos a José por ter salvo o Egito de uma grande calamidade, e por isso seu povo era tratado com respeito. Muitos anos depois da morte de José, a vida dos hebreus que habitavam o Egito começou a mudar. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem férteis, e por isso a população de hebreus no Egito crescia rapidamente. A população de israelitas se tornou expressiva e ficava cada vez mais poderosa e influente. Mas quando subiu ao trono um novo faraó, que nada sabia sobre José e a dívida de gratidão que o Egito tinha para com o povo de Israel, a vida dos hebreus passou a mudar drasticamente. O faraó temia o crescente poder dos hebreus, que se multiplicavam e prosperavam. Ele estava convicto de que os israelitas deveriam ser contidos. Caso contrário, eles seriam tantos que tomariam o Egito para si. O soberano do Egito decretou que o povo de Israel deveria ser sujeitado a trabalhos forçados. Mas mesmo assim, os israelitas continuavam a se multiplicar. O faraó sujeitou o povo eleito de Deus à escravidão. E assim, a vida dos israelitas se tornou amarga. E sob o jugo dos egípcios, eles foram obrigados a realizar as mais difíceis e degradantes tarefas. Mas mesmo sujeitos à dureza da vida como escravos, o povo de Israel continuava a se multiplicar, assim como foi prometido por Deus a Abraão. O governante do Egito ordena que as parteiras israelitas matem todos os filhos homens do povo hebreu, assim que nascessem. Elas se recusaram a obedecer à ordem que atentava contra a existência de seu povo. E quando foram questionadas pelas autoridades, que perceberam que os meninos continuavam a nascer, elas afirmavam que as mulheres israelitas eram abençoadas com tal vigor
que quando as parteiras chegavam, suas pacientes já haviam dado à luz. Enfurecido, o faraó decreta que todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser arremessados no Nilo, e somente as meninas seriam poupadas. O terror se espalhou entre os hebreus, e as mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma mulher da tribo de Levi tentou esconder seu filho, e por 3 meses a criança escapou da ira do faraó. Mas conforme a criança crescia, mais difícil era escondê-la. Desesperada para tentar salvar a vida de seu filho, ela depositou o bebê em um cesto de junco e o colocou nas perigosas águas do Nilo. A mãe orava para que Deus tivesse piedade do menino e lhe reservasse um destino melhor. Enquanto o cesto com o bebê flutuava, sendo levado pela correnteza do Nilo, ele era perseguido por sua irmã, que acompanhava o cesto correndo nas margens do rio. Graças à vontade de Deus, o cesto com a criança foi guiado até as margens do rio, justamente onde a filha do faraó se refrescava. Ao avistar o cesto entre os juncos, a princesa egípcia ordenou que sua criada recolhesse o cesto. A filha do faraó ficou surpresa ao constatar que dentro do cesto havia um belo bebê. Todos os indícios indicavam que tal criança só poderia vir dos hebreus. Mesmo assim, ela decidiu adotar a criança e lhe deu o nome de Moisés, pois ele foi retirado das águas. A criança cresceria em meio à mais alta nobreza egípcia, sem saber que um destino ainda mais glorioso lhe aguardava. Certo dia, Moisés viu um soldado judiando de um israelita, né? Um irmão dele, né? Sim. Então, e Moisés tomou a defesa desse israelita. Só que, ao defender esse seu irmão, ele acabou matando o soldado. E adivinha o que aconteceu? Ele teve que fugir, porque ele ficou com medo de que o faraó o matasse. Então ele foi para a terra de Madian. Lá ele se casou e ele se tornou pastor de ovelhas. Um dia ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, que chamava Jétro, e então Deus apareceu para ele numa fogueira, estava pegando fogo numa árvore, César. Sério, meu irmão? É certo, Sim. E o mais interessante é que pegava fogo na árvore, mas a árvore não se queimava, não virava brasa, não virava carvão. Moisés ficou muito curioso, viu, César? Fantástico. Daí ele se apressou a aproximar-se dessa árvore para ver o que estava acontecendo. E foi lá que Deus falou com ele, você acredita, César? Nossa, meu irmão, que coisa mais fantástica. Como Deus é maravilhoso. Manifestou na sarça, então, num tipo de um arbusto ali, e chamou Moisés para perto dele. Sim. A sarça, que era o nome dessa árvore, né? Ela se queimava, ela pegava fogo, mas não se consumia. Daí então Deus falou para ele assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Daí Deus falou assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu escolhi você, Moisés, para você libertar o povo de Israel. E então você vai fazer o seguinte: vou permitir que você leve seu irmão Arão e você vai conversar com o faraó, pedindo que o faraó liberte o meu povo, que o faraó liberte o povo de Israel. E o que você acha que aconteceu, César? Eu acho que o faraó não liberou assim de mão beijada, dá tudo de graça para Moisés assim. Foi isso mesmo que aconteceu. Daí Deus mandou um monte de pragas para que o rei tivesse essa certeza de que era Deus que estava pedindo a libertação. Deus mandou um monte de rã que entrava até dentro do palácio, mandou moscas, teve escuridão, foram várias as pragas. E daí você acha que o rei libertou? Não libertou. Não libertou, Gerson. Porque o faraó, ele é uma pessoa muito mal, ele tinha um coração duro, porque o coração dele estava longe de Deus.
Não é verdade? Isso mesmo. Então o que aconteceu? Chegou o dia que Deus falou assim: Moisés, vem cá. Hoje será o dia da sua passagem. Hoje eu vou libertar o povo de Israel. Por quê? Eu vou ferir de morte todos os primogênitos da terra do Egito. Você sabe o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. Isso, o primeiro filho homem. O primeiro filho homem é o primogênito. E daí então Deus falou assim: ó, eu vou ferir o Egito, né, os primogênitos do Egito, e daí então o rei vai libertar vocês. Você fará o seguinte, Moisés, presta atenção, criançada. Ele falou assim: você, Moisés, vai tomar um cordeiro sem defeito e vai matar o cordeiro. Vocês vão comer esse cordeiro assado, vai comer o cordeiro por inteiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão passar no batente da porta. O que vai acontecer? À noite, o anjo da morte vai passar exterminando todos os primogênitos. Na porta em que ele passar e ver que existe essa marca do sangue, o anjo da morte vai pular essa casa, vai poupar essa criança. E daí então, no outro dia, o faraó vai permitir que vocês sejam libertados e eu vou conduzir vocês para uma terra que corre leite e mel. Você lembra dessa história, César? Eu lembro, meu irmão, eu lembro sim, tio Gerson, porque nesse primeiro relato a gente pode celebrar a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi antes de Moisés abrir o Mar Vermelho. Então, nesse primeiro momento, quando quando Deus ordenou que fizesse isso nos batentes da porta, ali a gente já tinha um sinal de como que seria a salvação futuramente, depois de 1500 anos. Então, Deus, novamente, quer seu povo livre e quer seu povo perto dele. Você se lembra, César, dessa história da libertação do povo de Israel? Ô tio Gerson, eu me lembro sim. Se eu não me engano, este momento da história de Moisés, dessa primeira Páscoa, foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que os povos de Israel atravessassem por ele, fugindo do faraó. É isso mesmo que aconteceu? Sim, isso mesmo. Parabéns, tio César. Essa foi a primeira Páscoa, foi a Páscoa judaica. Por quê? Depois dessa libertação, da travessia do Mar Vermelho, todo ano as pessoas, os judeus, celebravam a Páscoa, ou seja, celebravam essa passagem do Mar Vermelho. E eles fizeram isso durante 1500 anos, César. Nossa, quanto tempo, tio Gerson? Mas por que esse tempo todo? Sim, porque foi o tempo que levou para Jesus Cristo vir à Terra, morrer e ressuscitar. Então, César, depois que Jesus Cristo ressuscitou, a Igreja Católica passou a celebrar na Páscoa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus nos salvou de uma escravidão muito maior, muito mais terrível do que aquela do povo de Israel sofria na época do Egito lá. Então, a libertação de Jesus, como foi uma libertação muito maior, ele transformou a Páscoa. Por isso, nós da Igreja Católica celebramos na Páscoa a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Que maravilha de história, tio Gerson. E nós vamos ter um vídeo sobre isso para apresentar mais detalhes para essa criançada linda agora, é isso? Sim, será que eles vão gostar, César? Ah, você gosta de vídeo? Vocês gostam de vídeo, criançada? Sim, se falou assim, então vem aí mais um vídeo. Vamos apresentar mais um vídeo para vocês, tá? E depois tem mais, Gerson? Tem, fica aí que depois tem mais história para vocês, tá? Então aguardamos vocês, criançada. O que ele está fazendo?
O mar se dividiu para eles e certamente se dividirá para nós também. Vamos mais rápido! Corram! E agora, Moisés? E agora o que vamos fazer? Fiquem onde estão e esperem todos pelo poder do Senhor. Ó Deus, tua glória em teu vento e teu mar os cobrir. Como alguém pode ser contra ti, meu Senhor? Tio Gerson, que história bacana essa do Mar Vermelho, né? Como que Deus foi perfeito e providenciou tudo para aquele povo, para que eles pudessem passar diante daquele mar. O mar se abriu, nenhum israelita, né, se machucou, pelo contrário, Deus levou todos os cavaleiros do faraó, mas nenhum israelita sofreu nada. Como que Deus é bom. Mas e depois dessa história, tio Gerson? Quando o povo de Israel saiu e atravessou o Mar Vermelho, foi libertado, o que aconteceu? Eles tiveram fome? Eles tiveram sede? O que aconteceu depois? Porque você está no deserto, ali não tem nada. Como que aconteceu essa história, tio Gerson? Sim, depois de alguns meses, a comida que eles levaram acabou, né? Eles saíram do Egito. E daí, então, o povo começou a reclamar com Moisés. Reclamar? Mas Deus libertou eles, tio Gerson. Então, mas estava com fome. Daí Deus falou assim, olha, essa tarde vocês vão comer carne. E amanhã vocês vão comer o pão que eu lhes der. E assim aconteceu. À tarde caiu um bando de aves, né? Uma espécie de uma codorna. As codornizes caíram lá no acampamento deles. Sim. E eles comeram todo aquele monte de codorna lá. E no outro dia eles levantaram de manhã e tinha algo como se fosse uma geada na terra. E daí eles falaram, o que é isso? E adivinha o que era, Senhor? Esse alimento que Deus providenciou durante essa noite era o maná, né, tio Gerson? Sim. O maná que sustentou o povo pelo deserto. E como que é incrível, né, tio Gerson? Hoje, você, criança que está acompanhando o nosso encontro, saiba que esse maná hoje é a Eucaristia. Sim. Correto, tio Gerson? É a simbologia que lá atrás Deus deu alimento e Deus continua nos dando alimento até hoje. Olha como que Deus é bom, né, tio Gerson? Sim, o maná foi a pré-figuração da Eucaristia. Sim. Porque o maná, como Jesus Cristo já falou, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus Cristo vai dizer assim, olha, estava falando para o povo dele lá, né? Moisés não lhes deu o pão da vida. Quem deu o pão para o seu povo, os israelitas, foi meu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eles comeram maná e morreram. Agora o pão que eu hei de lhes dar é a minha própria carne, para que vocês tenham vida eterna. Mas de fato o maná foi sim a pré-figuração da Eucaristia. E aconteceu mais, além de fome eles tiveram sede. Sede também, tio Gerson? Sim. Nossa, mas eu lembro que lá no Egito o Senhor falou para Moisés, bate com tua vara nessa pedra que daqui vai jorrar água. Deus tem esse poder, criançada. Vocês viram? Lá no começo do início, da aula, a gente falou que só a Santíssima Trindade tinha poder. E aí, mais uma vez, manifesta o poder de Deus. Ele fala para Moisés, bate com a vara do teu poder nesta pedra e aí vai surgir água. Olha que maravilha. Mas também no deserto muitas coisas aconteceram. E uma delas muito marcante, tio Gerson, gostaria que o senhor explicasse para essa criançada linda que está nos assistindo, como que foi essa história da serpente no deserto, já que ali encontra-se muita serpente no deserto. E como que é essa história? Uma serpente de bronze? Conta pra gente. Então, César, você explicou bem. Moisés andava com um cajado, né?
E Deus falou assim, ó, você vai bater com o cajado na pedra para sair água. E jorrou essa água assim. Mas com o passar dos meses, o povo foi se cansando, foi perdendo a coragem, foi parando de rezar, tio César. Nossa, isso não pode, tio Gerson. A gente para de orar, a gente para de ir na missa, para de ir na catequese, a gente vai desanimando. Foi o que aconteceu com eles. E daí eles começaram a falar mal de Deus para Moisés. Pode isso, tio César? Mas não pode de jeito nenhum, tio Gerson. Como assim? Então, e daí o que aconteceu é que Deus permitiu que as serpentes que habitavam lá naquele deserto picassem o seu povo, picassem o povo de Israel. E daí muitos israelitas morreram, César. Nossa, tio Gerson. E daí eles arrependeram. Aí eles arrependeram. Apertou, né? Perceberam a besteira que eles fizeram, daí eles foram até Moisés, pediram, por favor, Moisés, pede para que Deus nos liberte, nós estamos arrependidos do nosso pecado. Moisés foi, orou a Deus e Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fundir, né, você vai derreter o bronze e você vai fazer uma serpente de bronze. Essa serpente você vai amarrar num pau bem alto e vai fincar lá no meio do seu acampamento. Quando algum homem ou mulher, quando algum dos israelitas forem picados, eles vão erguer os olhos para a serpente e vão lembrar de mim, e eu vou curá-los. E daí aconteceu assim. As serpentes picavam, mas as pessoas não morriam, né? Então, essa foi uma das manifestações de Deus. Mas foi uma travessia penosa, sabe, César? No deserto, Gerson. Fome, sede, sem água. Olha só para você ver. Teve inimigo também, né? Tem serpente. Olha quanta coisa, criançada, acontece no deserto e a gente não imagina. Mas Moisés superou tudo isso, porque Deus estava com ele. Então, quando nós estamos próximos de Deus, Deus também olha para as nossas dificuldades. Porque Moisés caiu numa armadilha, tio Gerson. Mais ou menos. Mais ou menos? Ai, meu Deus. A questão é o seguinte, eu queria só lembrar que quando Moisés ergueu a serpente de bronze e o povo foi curado, aconteceu que essa serpente, esse fato, também foi a prefiguração de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo também foi erguido, né, numa cruz para a libertação do seu povo, para a nossa libertação, a minha, a sua e a de vocês, criançada. De todos nós. Cristo morreu por nós. Por todos nós. E Jesus Cristo lembra, falou assim, ó, assim como Moisés ergueu a serpente do bronze no deserto, eu serei erguido também para a salvação de vocês, né? Agora, como você falou, bem falado, César, Moisés, ele estava atravessando um vale e daí os amalecitas resolveram atacar o povo de Israel, César. Pegaram de surpresa? Quase que pegaram. Mas daí, o que aconteceu? Moisés conversou com Josué, que era um valente guerreiro, né? Como se fosse um general de corajoso, uma firme, pessoa de muita oração. E Moisés falou assim, Josué, amanhã cedo você vai entrar em combate com os amalecitas. Você vai para a guerra, viu? Você vai para a guerra, você vai lá para a guerra. Eles estavam fugindo, mas eles resolveram enfrentar. E daí eu vou subir no alto da montanha e vou ficar orando para Deus, porque eles acreditavam que Deus era encontrado no alto das montanhas. Sim. E daí então Moisés ergueu as mãos e orava. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo de Israel vencia. Mas quando Moisés abaixava a mão, adivinha o que acontecia? Israel perdia. Israel perdia. Quem vencia era Amaleque. Estava ganhando, ele perdia. Sim. E daí então Moisés tinha 2 pessoas da família dele, que era Arão e Ur. Ur e Arão falaram assim, Moisés, você vai se sentar, eu e mais Arão vamos ficar do seu lado. A gente vai segurar as suas mãos erguidas para que você possa orar sem abaixar as mãos. E assim fizeram. Arão e Ur ficaram segurando as mãos de Moisés para o alto. Moisés continuou orando, viu, criançada? Não parou de rezar o dia inteirinho. E daí então Josué conseguiu vencer essa batalha contra os amalecitas. Que maravilha, tio Gerson. Mas algo muito
surpreendente aconteceu depois disso, porque Deus vem falar de novo com Moisés para que ali levantasse um altar, tio Gerson. Sim, perfeitamente. Depois dessa batalha, Deus falou assim para Moisés: escreve isso tudo para que as pessoas não se esqueçam. E daí então o que aconteceu? Moisés ergueu um altar de pedra naquele local e denominou esse altar de Javé Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. Justamente, o Senhor é a minha bandeira. Por quê? A bandeira, durante a guerra, ela seguia adiante, né, do povo que estava guerreando. Então Moisés quis dizer o seguinte: que o Senhor é que vai na minha frente, o Senhor é que toma a minha dianteira. Então por isso que ele falou Javé Nissi, né? O Senhor é a minha dianteira. Então, criançada, sempre que tiver uma dificuldade, lembre-se de rezar, de pedir ao Papai do Céu que Ele ajude a você, ajude a sua família, seus pais, para que a batalha a gente vai ter que vencer, né? Deus não vai nos afastar das batalhas, mas Ele vai nos dar forças para que a gente consiga vencer essas batalhas do dia a dia, não é, tio César? Sim, porque quando a gente reza, a gente está próximo de Deus, e quanto mais próximo de Deus, mais Ele quer cuidar de nós, porque Deus não gosta de criança longe dele. Por isso que nós temos que rezar, temos que ir à missa, e isso nos aproxima de Deus, né, tio Gerson? Mesmo. Tanto é que quando o pessoal se afastou de Deus, eles foram escravizados. Sabe o que aconteceu depois, tio César? Eu quero saber, tio Gerson, o que aconteceu? Depois, Deus chamou Moisés no alto do morro e deu para ele os 10 mandamentos. Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos. Mas isso vai ficar para o próximo encontro. O próximo encontro, tio Gerson. Sim, só no próximo encontro, criançada. Mas dá uma dica para as crianças. Quantos são os mandamentos? Vocês sabem? Quem que sabe quantos mandamentos da lei de Deus? Acertou, quem falou 10 acertou. São 10 os mandamentos da lei de Deus, né, que Deus escreveu na pedra e deu para Moisés. Mas no próximo encontro nós vamos conversar. Tá legal, criançada? Tchau, tchau. Forte abraço.